E aí, pessoal, tranquilo? Então, nesse vídeo, a gente vai ver a parte da exclusão, tá? Como fazer aqui, né, o delete lá do banco de dados em cima aí de um aviso, beleza? Bem, então, para a gente começar, né, a ideia aqui não é simplesmente a gente clicar no excluir e ele já exclui de cara, né? É legal a gente abrir uma mensagem de confirmação perguntando se realmente o usuário quer excluir e aí sim excluir, beleza? Eu acho que vai ficar bem legal aqui a gente usar o modal, o próprio modal aqui do Bootstrap, ó, tá? Bootstrap, olha lá, documentação, componentes e tem aqui o modal, ó, tá? Então, ó, esse carinha aqui. Eu acho que vai ser o mais legal para a gente estar usando. Então, perguntar assim, deseja realmente excluir esse aviso? Aí você dá sim ou não, tá? Eu vou pegar esse exemplo aqui, tá, pessoal? Ok? Aqui do próprio Bootstrap, ó, é o segundo exemplo, tá? Ó, o segundo exemplo aqui, esse carinha. E vamos lá no nosso VS Code aí para poder colocar esse cara, né? Já estou com o VS Code aberto, né, com o projeto sendo executado. Bem, vou ali no formulário de avisos, não, desculpa, aqui no avisos, né? E aí a gente vai fazer o seguinte então, tá? Ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem, beleza? Muito bem. Então aqui, gente, ó, aqui embaixo, ó, tá? Depois aqui do container mesmo, tá bom? Embaixo de tudo, a gente vai criar aqui o nosso modal, ok? Então, o que acontece aqui no nosso modal, desse modal de exemplo? Ó? Veja que a gente tem um botão, né, que dispara esse modal, tá? É importante duas coisas aqui no nosso modal. O nome dele, ó, vejam que é exemplo modal, né? Olha lá que legal. E o botão que dispara ele, ó, ele tá com o data target, tá? Olha lá, exemplo modal. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos mudar esse ID aqui, beleza? Eu vou colocar assim, ó, excluir modal. Ó, excluir modal, tá? O título dele, a gente pode colocar assim: deseja realmente excluir esse aviso, né? Aqui depois a gente vai pôr um conteúdo, tá bom? Aqui eu vou dar um sim, né, no botão aqui, e um não, tá? Beleza? Então, nosso modal aqui tá criado praticamente, né? Vamos pôr aqui, que aqui também é o excluir modal, né? Label. E é isso aí, tá? Esse botão, pessoal, eu posso até pegar ele aqui, ó, esses valores na realidade, tá? Porque quem que vai disparar esse modal não é esse botão, né? É o botão lá de excluir, ó. Então, se a gente subir aqui, tá? A gente tem o botão de excluir, então é esse botão que vai estar disparando o nosso modal. Que tem o ID, ó. Vejam que não é exemplo modal mais, né? É excluir modal, tá? Salvando, né? Se a gente for no nosso navegador, a gente consegue testar. Ó. Então vamos ver. Olha lá que legal. Ó. Então ele já está funcionando, né? Tá abrindo o modal, tá? Legal. Só que né? O que ele está dizendo aqui que a gente quer excluir, mas ele não está mostrando qual modal que é, né? Então eu acho legal a gente colocar um pouquinho aqui de JavaScript, tá? Para a gente fazer o seguinte, para a gente colocar uma tabelinha aqui e trazer os dados que estão aqui, ó, para a gente confirmar se realmente o valor que vai aparecer aqui dentro ele vai ser excluído, tá? Eu acho que vai ficar bem legal dessa forma, ok? Então, vamos lá, vamos criar essa tabela lá. Lá no nosso código, então, tá bom? Eu vou criar em HTML primeiro, depois a gente coloca em JavaScript, tá? Mas aqui dentro aqui de modal body, tá? A gente pode criar uma tabela, ok? A gente pode criar aqui uma tabela, beleza? Essa tabela, ela vai ter linhas, e ela vai ter colunas, né? Podemos até, se vocês quiserem, ó, copiar ó,
né, meio que copiar a nossa estrutura ali da tabela de cima e colar aqui embaixo, né? Vai ser bem mais rápido, tá bom? Então, título, data, ações não vai ter, né? Porque a gente só quer trazer as informações desse cara, então ações não tem. E aqui, ó, tbody, deixa eu fechar o nosso tbody e deixa eu fechar a nossa table também, ó. Olha lá como é que ficou então, tá? E logicamente que aqui dentro, ó, de tbody vamos ter as nossas TDs, né? TDs aqui, com as informações do aviso que a gente quer excluir. E ó, posso pôr qualquer coisa aqui, só para a gente ver na tela. Olha lá, então a gente vai mudar esses valores aqui pelos valores que a gente está querendo excluir, né? Beleza? Para a gente fazer isso, eu só vou dar IDs aqui, tá, pessoal? Eu vou dar nomes a esses caras para a gente poder manipular lá no JavaScript de uma maneira mais fácil. Muito bem, pessoal. Então aqui já está replicado, né, a nossa tabela. Eu só tirei aqui esse scope, eu mudei aqui dentro, tá? Ficou dessa forma. E esse cara aqui, o nosso TR, então, ele vai ter um ID, tá? Por quê? Vai ser por esse ID que a gente vai conseguir manipular ele lá no JavaScript, tá bom? Então, eu vou pôr um ID para ele aqui, que eu vou chamar assim de modal TR body, né? Vai ser o corpo da nossa tabela, né? A linha de corpo da nossa tabela. Por que é legal esse cara ter um ID? Porque lá no JavaScript a gente consegue tirar, né, esse conteúdo e colocar o conteúdo de acordo com o item que a gente clicou. Beleza? A gente consegue fazer isso tudo em JavaScript, tá bom? Maravilha? Bem, feito isso, a gente já pode começar a fazer esse script. Tudo que a gente está fazendo, galera, até agora é para lidar com essa parte aqui, tá? É só para lidar com essa parte de eu clicar e ele carregar aqui dentro, tá? Eu quero assim, se eu clicar nesse cara, eu quero trazer o teste 2 aqui dentro. Se eu clicar nesse cara, eu quero trazer o aula de programação web, tá? Ainda a gente não está lidando com a exclusão, né? A gente só está trabalhando com esses carinhas aqui por enquanto, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou fazer junto, depois a gente pode estar separando isso em um script à parte, tá? Mas aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, então, ó. Depois desse script aqui, a gente vai colocar o nosso script, né? Até escrever aqui, ó, nosso script. Beleza? Vou abrir aqui uma tag de script. Tá? Maravilha. E vamos lá, né? Então, pessoal, aqui a gente vai ter uma função que vai capturar os dados da tabela e vai colocar em outra tabela, né? Basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou criar uma função chamada excluir, tá? Essa função, gente, ela vai receber dois parâmetros. O elemento que eu cliquei, tá? Que eu vou chamar de E, que aqui é event, tá? É o nome, né, desse parâmetro. E um ID que a gente vai passar. Tá bom? A gente vai precisar desses dois parâmetros aqui, tá? E aí, olha só que legal, ó. A gente quer pegar, pessoal, o elemento pai do botão. Ou seja, tá? Como assim o elemento pai do nosso botão? O nosso botão, vejam que ele está inserido, ó, tá bom? Em uma coluna. Por que eu quero pegar essa coluna? Para eu pegar o elemento pai dessa coluna, que é a linha. E a partir da linha, veja que eu consigo pegar a coluna que tem o ID, que tem o título e que tem a data. Tá? Então vamos dizer assim que a gente tem que pegar o avô, né, do nosso botão, ó, né, o pai do pai dele. Beleza? Então por isso que a gente tem que pegar o elemento pai do botão que a gente clicou para poder pegar a linha que a gente clicou. Tá bom? Feito isso, a gente já vai conseguir obter esses carinhas aqui, tá? Os dados aí da nossa tabela, tá? Então lá no JavaScript, lembrando que esse script que a gente está fazendo, ó, ele é lido e executado pelo navegador, tá? Os scripts que estão presos lá no servidor, aqui que está em componente, com o controlador, as rotas, esse script aqui, ó, ele vai ser visto, né, e manipulado pelo navegador, tá? Então muito cuidado com o que vocês colocam aqui, porque qualquer pessoa pode dar um Ctrl U e ver o que tá programado aqui, né? Então coisa muito sensível aí, uma regra de negócio, com certeza a gente programa aqui no back-end,
tá? Coisas de lidar com tela, sem problema nenhum, a gente programar aqui sem crise, tá? Então, eu vou criar uma variável que eu vou dar o nome de td botões, tá? É a coluna que tem os botões, tá bom? Ela vai ser igual então a event, desculpa, ponto target ponto parent element, ok? O que é isso aqui? Eu estou pegando o pai, ó, tô pegando o pai do elemento botão, tá? O event aqui tem todos os parâmetros do elemento botão, ou botão que a gente clicou, tá? Então a gente conseguiu pegar a td. Feito isso, a gente quer o pai do pai, né? A gente quer a linha. Então vou pôr aqui, ó, tr aviso. Ela vai ser igual a mesma coisa, tá? Beleza? Muito bem. Também vamos precisar, para trabalhar aqui, para lidar nesse script com essa linha aqui, ó, a linha modal trBody. Por quê? A gente quer pegar os dados que estão aqui em cima do elemento que a gente clicou, esses caras aqui, e colocar eles aqui dentro, ó. Opa! Então, por isso que essa linha vai ser muito importante, tá? Então, também vamos obter ela. Percebam que agora a gente vai obter ela pelo id. É uma outra forma de estar chamando um elemento no JavaScript. Então, ó, veja que eu ponho aqui a tr modal. Ela é igual a document, tá? Ponto get element by id. Tá? Esse documento aqui, ele é uma variável global do JavaScript. Então, a gente está fazendo o que? Obtendo um elemento aqui da nossa página pelo seu ID. Olha lá que bacana. Tá? Quem que eu quero obter mesmo? Eu quero obter alguém que tenha o ID modal, tracinho tr, tracinho body. Que é exatamente esse cara aqui do nosso modal, né? Olha lá que legal. E agora sim, galera, a gente vai começar a fazer aí o nosso trabalho de colocar isso na tela, tá? Olha só que tranquilo, olha só que da hora que vai ser, né? Bem, a gente vai fazer assim. Tr modal, então, que é a linha lá do nosso modal, a gente quer inserir um HTML lá dentro. Então, ponto inner HTML. Qual que é o HTML que a gente quer pôr? A gente quer pôr todo o conteúdo que está dentro de tr aviso. Então, vejam que legal. Tr aviso.inner HTML. Vamos ver se funciona? Ó, vou clicar aqui, ó, aula de programação web, 5/11. Opa, deu problemas. Vamos ver o porquê, tá? Por que deu esse problema? Na realidade, não deu problema, tá? Em nenhum momento a gente chama o excluir. Vejam que em nenhum momento a gente chamou esse método excluir aqui. E a gente não quer que isso fique assim, né? A gente quer realmente que toda vez que a gente clicar no botão, que ele seja chamado, né? Então, lá no nosso botão excluir, ó, cadê ele? Olha lá, o nosso botão excluir, estão vendo aqui, ó? Tá? A gente vai colocar um evento de clique para ele, tá? Só vou dar uma organizada melhor aqui, tá, pessoal? Para vocês enxergarem. Olha lá o nosso botão. A gente vai colocar um onClick. Ou seja, quando a gente clicar, o que vai ser feito? Vai ser chamado o excluir, tá? Passando o elemento atual, que eu vou dar o nome de event, e passando também o ID, que eu vou dar um ID que eu vou inventar aqui, 5, por exemplo. Tá, isso aqui a gente vai usar depois, ok? Bem, feito isso, agora sim, se a gente for lá no nosso site atualizar, ó, olha que legal, ó. Ele trouxe pra gente, ó, ele trouxe tudo, ó. Ele trouxe, na verdade, os botões, né? Vamos ver o que tá errado lá. td botões. Tá, aqui, ó. Aqui, ó, não é event, né? Quem que eu quero fazer, ó. Então, aqui foi um erro. Deixa eu arrumar aqui para vocês, ó. O event é o elemento que a gente clicou. Então, a gente obteve o pai desse botão, que é aquela coluna. A td que tem os botões.
Agora a gente quer o pai da coluna que tem os botões, ou seja, a TR, a linha. Então, ó, lá, TD botões, o pai dele. Agora sim. Aí, ó, show de bola. Ó. Veja que ele traz certinho, ó, o elemento que a gente clica. Estão vendo que legal? Só que ele está fazendo o seguinte, ele está colocando, ó, essa TD de botão também. Tá? Por que ele está fazendo isso? Se a gente for lá ver a nossa TR, a nossa linha, perceba que a linha contém essa coluna com os botões. Tá? E lá naquela tabelinha ali embaixo lá do modal, a gente não quer que isso aconteça. Tá bom? E olha só que bacana. Isso vai facilitar muito para a gente. Né? Por sorte, essa coluna ela é o último filho, né, do ATR. Então, fica fácil da gente lidar com o primeiro ou o último filho, tá? O JavaScript já tem esses métodos prontos. Então, a gente vai remover o último filho ali daquela parte da modal, tá? A gente simplesmente chama a nossa TR modal, ok? TR modal. E a gente fala aqui que a gente quer remover o último filho. Então, ó, ponto remover o filho, beleza? Quem que a gente quer? O último filho dela mesmo, ó. TR modal, ponto, last element shield. Tá? Vocês vão ver que agora aquele conjunto de botões vai sumir do modal, ó. Ah lá que perfeito, ó. Ele só traz mesmo as informações do modal que a gente está cogitando em excluir, né? A gente não está excluindo ele de fato ainda. Beleza? Então, olha só que bacana, gente, né? A parte do front-end já foi, tá feita, tá? Basicamente tem um detalhezinho ou outro ali, mas agora é mais a gente lidar com o back-end mesmo, tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui, né? A gente pode, tá, pessoal? Criar aqui um formulário que vai excluir mesmo esse cara, ok? Então, esse botão aqui, ó, esse botão sim, ele pode, na verdade, estar dentro de um formulário. Tá? Lembrando que esse botão sim, ó, ele é um botão, tá, pessoal? Ó, que está aqui no modal, ok? É o botão sim do modal, é esse botão aqui, ó. Ele vai ficar em um mini formulário, vamos dizer assim, tá bom? E esse formulário, ó, ele vai fazer uma requisição get, beleza? Para uma rota aí de exclusão, ok? Eu vou deixar essa action aqui sem nada ou vazia mesmo, por quê? Esse caminho, tá? A gente vai fazer ele pelo JavaScript aqui embaixo, ó. Tá? Porque eu não quero deixar nada aqui certo, porque vai que ele clica ali em sim e não era para ele fazer isso, né? Então aqui embaixo, dentro do nosso JavaScript, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma variável que vai receber o nosso formulário form excluir, ok? Ele vai ser um elemento, né? Igual aqui em cima, ó. A gente vai obter ele pelo ID, tá? Pelo nominho dele, ó. Tá? Que ele não tem nome ainda. A gente vai dar um nome para ele, que eu vou chamar de form excluir, tá? Olha lá que legal. Form excluir. E toda vez que a gente colocar, então, alguns valores ali naquela tabela, a gente vai pegar o ID e vamos passar o ID para esse formulário. Tudo por JavaScript, ok? Então, eu vou dizer que o nosso form excluir, tá? Ponto action, ou seja, eu vou colocar uma ação para ele, ó. É a mesma coisa de eu vir aqui no HTML, né? E falar que a action, né? Ela vai ser uma certa rota lá da nossa, aqui do nosso back-end, ok? É a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, action, beleza? Ela vai ser igual aqui, ó, a nossa rota de exclusão. Olha só que legal, hein, pessoal? Então, quem que é a nossa rota de exclusão? Vai ser avisos barra excluir barra o ID que a gente quer excluir. Ok? Então essa é a nossa rota aqui de exclusão. Tá? Olha só que legal então, ó. Ó, vou clicar aqui em excluir, ó.
ID 63. Sim. Ó, tá certo ele não ir, tá? Porque faltou um outro detalhezinho. Que é assim, esse botão agora ele não é um botão simplesmente botão. Ele é um botão que submete dados. Então, submit. Tá? Agora sim, ó. Aí, ó, vamos lá. Ó, dá um não acontece nada, né? Ó, 63. Vamos ver? Tá? Calma que eu já explico esses 5. Mas, ó, veja que ele tá dizendo que ele não achou a rota avisos excluir de 5. Ele não achou isso, né? Muito bem. Tá certo, tá? Essa rota não existe e o 5 a gente vai ter que consertar também, tá bom? Mas o resumo da coisa é o seguinte, pessoal. Quando a gente clica no excluir, ele vai passar dois elementos lá pro método excluir. Ele vai passar o botão que a gente clicou, que é o event, e ele vai passar o ID desse aviso aqui, tá? Então, se eu clicar nesse cara, ele vai passar o 72. Se eu clicar nesse cara, ele passa o 63, tá bom? Mas o que que acontece? Antes disso, ó, na verdade esse botão abre uma janelinha e a gente copiou os dados que estavam aqui e colamos aqui para poder mostrar para o usuário, para dizer se ele quer continuar ou se ele quer cancelar. Então, se eu clicar em não, nada acontece. E se eu clicar em sim, vejam que a gente faz uma requisição lá para a rota que vai excluir a rota lá do nosso backend que vai receber essa exclusão. Beleza? Só que para isso a gente tem que ter o ID na rota. Vocês estão vendo que está um número 5 lá? Por que está esse número 5, pessoal? Porque para testar, ó, a gente jogou um 5 aqui aleatório dentro desse event aqui, tá? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o ID, não é isso? Veja que o ID, ó, a gente consegue obter pelo EJS, porque o ID ele é mostrado dentro da nossa tabela. Tá? Então, eu posso pegar essa linhazinha do EJS e colar aqui dentro, no lugar dos 5. Ó. Tá bom? Ele reclama aqui que eu acho que eu tenho que estar com aspas simples aqui para ele poder entender que é um parâmetro. Aí, beleza. Tá? Maravilha, vamos ver se vai. Lógico que não vai excluir, né? Só pra gente ver se vai na rota. Ó, 63. Excluir, sim. Aí, ó, show de bola. 63. Estão vendo que legal? Tá? Beleza? Vamos aqui no 72. Olha lá, 72. Tá, então ele tá conseguindo montar essa rota perfeitinho pra gente. Beleza? Ele põe uma interrogação por causa do get. Ele tá esperando alguns parâmetros aqui, mas vai dar na mesma, tá? Pelo que a gente vai fazer, vai dar na mesma. Tá bom? Então, pessoal, parte aqui do back-end, do front-end está feita, tá? De novo, o que está acontecendo aqui, ó? Vamos lá, vamos recapitular. Quando a gente clica no excluir, a gente está disparando um evento chamado excluir. Esse evento, ele recebe o elemento que foi clicado, que é o event, e ele recebe um ID, tá? Como é que a gente está fazendo isso? Aqui em cima, ó. Olha lá, o elemento que foi clicado, que é padrão do JavaScript, né? O primeiro parâmetro ser ele mesmo, né? E o segundo a gente está passando o ID para ele. Ó. Tanto é que se você vir aqui e inspecionar o elemento, ó, você vai ver que está sendo montado assim a tela. Olha lá. E2063 para o primeiro, para o segundo e E2072 para o outro. Tá? Feito isso, o que está acontecendo? Lá no nosso script, então, veja que a gente está pegando ó, o elemento pai do TD botões, do elemento que a gente recebeu, tá? Beleza? Então a gente está pegando aqui o elemento pai dos botões, ó. A gente está pegando desculpa, do botão. A gente está pegando a TD botões, ó. Essa TD aqui. E aí na outra linha a gente está pegando o pai dessa TD, que seria essa TR, tá? A partir dessa TR a gente consegue obter todo mundo que está aqui dentro, ou seja, o ID, título e a data, tá? Obtendo esses caras, a gente consegue colocar eles dentro, ó, com o inner HTML de outro elemento. Então vejam que ó, o conteúdo de TR modal, que é a linha aqui do modal, vai ser igual ao conteúdo de TR aviso, tá? Só que a gente não quer aqueles dois botões dentro do nosso modal, então a gente exclui o último filho, tá bom? Então esse é o processo que a gente está fazendo aqui no JavaScript, tá?
Feito tudo isso, pessoal, se a gente clicar em sim lá no nosso modal, né, a gente vai chamar, né, um formulário que vai submeter esses dados lá para o formulário, tá? Beleza? Então, esse é o fluxo que está acontecendo aqui. Tá? Bem, chegou a hora então da gente ir lá para o nosso back-end e começar a desenvolver essas rotas aí e esses métodos. Beleza? Vou vir aqui no meu avisos primeiro, tá? No meu model, né? No nosso modelo, para a gente fazer essa parte aqui, né? Essa parte de realmente excluir lá do banco de dados, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Esse método vai ser bem simples, pessoal, bem tranquilo. Tá? A gente vai criar aqui, ó, uma função chamada excluir. Essa função ela vai receber um ID. E olha lá que legal o nosso Kinect, ó. A gente vai fazer o que, ó? Um db.del para deletar. Quem que eu quero deletar? Eu quero deletar alguém da tabela avisos onde, tá? Olha só que louco. O ID aviso, que é a nossa chave primária, for igual ao ID. Só isso, pessoal. Só isso a gente já consegue fazer a exclusão, tá? Basicamente isso aqui. Beleza? Se vocês quiserem aqui, a gente pode... aliás, temos que fazer isso, né? Vamos retornar essa promise. Eu não vou pôr try catch aqui por enquanto. Then e catch, na verdade. Porque se deu certo, a gente vai redirecionar a página lá no controlador. E se deu errado, a gente também vai redirecionar a página. Então vai ficar assim por enquanto. Tá? Podemos documentar essa função. Então vamos dizer aqui que aqui é um int. Tá? Então aqui, ó, função que exclui um aviso do banco de dados, que exclui, tá? E o que é esse ID, né? É o ID do aviso, tá bom? Então, função documentada. Vocês podem ver que a função aqui no VS Code está clarinha. Por que ela está clarinha? Porque ela nunca foi usada. Então, a gente tem que exportar essa função. Excluir. Aí, perfeito. Então, nossa função aqui vai ser excluída. Desculpa, nossa função está sendo exportada, tá? Legal. Modelo, pessoal, é isso, né? Kinect, super tranquilo, né? Vamos lá para o nosso controlador agora. Agora sim, ó, tá? Vou até apagar isso aqui. A gente vai ter aqui a nossa rota de exclusão, né? Então, vou deixar as rotas gets aqui em cima e as rotas posts aqui embaixo, tá? Como ela é para excluir, eu vou abrir uma exceção, vou colocar lá embaixo aqui. Então, router.get, tá? Então, ela vai terminar em avisos barra excluir barra um ID. Então a gente vai ter aqui um parâmetro, tá? Que é um ID, ok? Essa função ela vai ser assíncrona, né, pessoal? Por que ela tem que ser assíncrona? Para a gente ter o await lá, né? Então, ó, vai ser uma função assíncrona, tá? Que ela vai ter a requisição, ela vai ter a resposta e ela vai devolver para a gente alguma coisa, certo? Bem, então a gente tem que obter esse ID aqui, tá? Então eu vou declarar uma constante que eu vou chamar de ID. E essa constante vai ser igual ao parâmetro que vinha aqui da URL. Lembra que a gente passou ela como string? Então vamos converter já para int, ó. Tá? Isso é muito importante. Então, ó, vou dar um number aqui para ele converter para número. O parâmetro da requisição, tá? Que é o parâmetro ID. Olha lá que maravilha. Recebemos o número que está aqui, ou o valor que está dentro desse carinha aqui, ó, do ID, e guardamos aqui dentro da nossa constante, tá? Agora, pessoal, chegou a hora da gente fazer o que então? Da gente simplesmente chamar, né, o nosso método excluir. Então, ó, avisos
ponto excluir, passando o ID para ele, tá? Lógico que eu quero esperar isso acontecer, tá bom? Quero esperar isso acontecer, para aí sim a gente redirecionar para a página de avisos, para aquela que faz a listagem dos avisos. A gente não vai fazer o select de novo, não precisa. O select já é feito aqui, ó, né? O select já é feito aqui, então a gente não precisa fazer ele de novo. Simplesmente a gente vai redirecionar para esse cara. Como é que a gente faz? A gente dá um res.redirect. A resposta vai ser um redirecionamento, que vai ser para a rota barra avisos. Olha lá que bacana, pessoal. 3 linhas aí a gente já resolve essa parte, né? Viu, pessoal? Acabei de descobrir um erro aqui, que é o seguinte, ó. Lá no nosso avisos, tá? Não é ID avisos. Não é ID aviso lá no banco, tá? ID avisos, né? Tá no plural, não tá legal esse no plural aí também. Tá, depois eu vou até mudar, eu acho, isso aqui. Eu acho que posso até mudar agora lá no banco, porque a gente não tá fazendo nada no banco. Então acho que vai ficar até melhor mudar no banco, tá? Beleza? Mas é porque esse nome não existe, tá? Ó. Então se eu pôr ID avisos, ó. Agora sim. Beleza? Ó, então, por exemplo, ó, vou excluir o teste 2, ó. Excluir, sim. Ele redirecionou para essa página, veja que foi excluído daqui e também lá do banco, ó. Olha lá, foi excluído. Beleza? Então, maravilha, ó, nosso projeto já está cadastrando avisos, né? Já está listando avisos e também já está excluindo os avisos, né? Basicamente, para completar o CRUD, né? Tá faltando a gente fazer o atualizar, né? O update e ele listar apenas um aviso. Tá faltando a gente fazer isso, tá? E a gente já finalizou o CRUD, tá bom? E aí depois também falta só o início e tá feito esse projeto. Tá, pessoal? Então, por essa aula aqui do excluir aqui, é isso mesmo que eu queria passar para vocês. Deixa eu voltar aqui, tá? Vocês podem ver que é super tranquilo lidar aqui no excluir, ok? Se vocês quisessem, vocês poderiam usar o then e o cache para poder personalizar uma resposta, né? Mostrar quando o erro acontecer, tá? Mas o excluir é basicamente isso. Beleza? Então, por esse vídeo é só, né? Opa! Só não, né? Como a gente criou, desculpa, pessoal, né? Como diria a minha avó, tô pondo a carroça na frente dos bois, né? Não é isso aqui. Calma, calma, calma. A parte do excluir, então, beleza? Tá feita. Não temos mais que mexer na parte do excluir. Tá? Qualquer dúvida, por favor, não deixem de perguntar. Tá bom? Agora é o seguinte, ó. A gente criou uma parte importante do sistema, que é a parte de exclusão de avisos. Então, vamos criar um commit, né? Tá na hora da gente criar um commit. Então, bora lá. Git add ponto para adicionar todas as mudanças. E, vamos lá. Git commit -m. Eu vou chamar de excluir avisos, né? O nome do nosso commit é esse aqui. E pimba, tá? Feito aí o commit, tá? Opa, eu errei, tá, pessoal? Porque o M não tem esse espacinho aqui, ó. Maravilha, agora sim, commit feito, tá? Commit feito. Beleza, estamos preparados aí para poder, nas próximas aulas aí, fazer o update, a página inicial, tá tudo comitado, tá? Eu não estou fazendo push, mas vocês podem, depois de cada commit, fazer o push lá no GitHub. É muito importante isso, tá? Eu não estou fazendo ele, né? Porque vocês estão fazendo junto comigo. Assim que todo mundo terminar esse projeto, que a gente chegar no fim mesmo do nosso ano, aí eu vou fazer um push e eu vou mandar aí todos os commits de uma vez lá para o GitHub. Então vocês vão conseguir ter acesso, né? Depois que for o prazo de entrega e tudo mais, a esse projeto. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí, tá? Qualquer coisa que nem eu falei, não deixem de perguntar. Beleza? Então, valeu! Falou!